só precisa aprender. Amém? A gente não precisa matar ela, não precisa jogar ela fora, não precisa endemonizá-la, porque também, imagine, pegar, chamar a nossa própria alma de demônio, não vai dar certo um negócio desse, né? Vamos cuidar bem da nossa alma. Amém? Então, vamos lá, meus queridos. Provérbios 23, 7. Aí, agora eu vou entrar num fator bem interessante. E glória a Deus. 23, 7 diz, assim como o homem pensa, ele é. Não sei se é essa tradução que está aqui. Coloca, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aqui está, como imagina em sua alma, assim ele é. A tradução que eu coloquei é, como o homem pensa, assim ele é. A mesma coisa, imaginou, pensou, assim ele é. Amém? Aí a gente fica pensando, isso é o nosso sistema de crença, que nos influencia, porque nós somos o que a Bíblia diz que somos. Mas, acabamos de cantar isso daí, mas o que na realidade acontece é que quando você não sabe quem você é, você acaba refletindo aquilo que verdadeiramente você pensa de si. Ficou confuso? Então vamos de novo. Eu estou dizendo para você, a Bíblia já nos diz quem nós somos. Amém? E eu vou revelar já já aqui para você, se você não sabe. A Bíblia diz. E o que a Bíblia diz que eu sou, eu. Não é isso que a gente canta? Que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Que maravilha. Mas aí eu te pergunto, quem você é? Silêncio absoluto. Então vamos de novo. Eu vou falar voltada para mim. Quem sou eu? E você fale aí para você também. Quem sou eu? Vai, pode falar, gente. Verbaliza comigo. Vai. Quem? Isso. Essa é uma pergunta geral. Às vezes as pessoas perguntam, quem sou eu? Quem sou eu? Amém? Vocês querem saber quem é você? Querem mesmo? Estou achando que vocês não estão querendo saber. Mas vamos lá. Abram para mim Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa o quê? Imagem e semelhança. Quem você é? Ficou mais fácil? Quem você é? A imagem e semelhança de quem? De Deus. Muito bem. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Pode falar com orgulho, eu sou filho de Deus. Vai, pode falar. Isso mesmo, eu sou filha do papai. Amém? Então, o que acontece? Alessandra, você não está trazendo nada de novo, mas você vai enxergar agora de uma forma diferente, como eu vou falar para você. Certo? Porque nós lemos esse verso muitas e muitas vezes. Mas qual é a importância aqui? Quem é você? Ó, as perguntas, vão gravando. Quem é você? Como você se vê? Quem você pensa que você é? O que você pensa que o outro pensa a seu respeito? E como você vê o outro? Vou repetir. Quem de fato você é, ok? Como você se vê? Pegaram aí? Como você se vê? O que você pensa que o outro pensa de você? Isso tudo acontece com a gente. Ai, fulano pensa que eu sou assim. Ué, porque aquilo que você pensa que o outro pensa de você, nem sempre é o que você é. Mas por que você dá importância? Não é verdade?
Eu estava resumindo com meu esposo esse dia, eu falei, eu descobri que é fácil não ficar ofendido. É fácil. Porque todas as vezes que você para olhar a outra pessoa e pensar, você faz uma reflexão. Por que que aquela pessoa está falando aquilo com você? É verdade ou mentira? Quando você para avaliar, é mentira. Então, por que você está ofendido? Se é uma mentira, às vezes a pessoa ela fala de si mesma e só reflete aquilo que é dela. E ela só precisa de alguém para despejar para fora. E se você é a pessoa que passou no caminho dela, ela vai falar para você. Aí você não precisa carregar, porque assim, a pessoa está carregando algo para despejar em você. Você recebeu, ela ficou vazia e você ficou cheio. Agora, se você resolver não pegar, ela jogou o caminhão de lixo, você não recebeu, caiu no chão, ou ela pega para jogar em outro, ou vai ficar lá para alguém tropeçar, mas você não. É decidir não ficar ofendido. É uma coisa meio doida, mas a gente consegue. A gente consegue, porque o Senhor falou que a gente consegue. Glória a Deus pela chuva. Amém? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Estão me ouvindo bem? Não se distrai com o barulho da chuva. Barulho da chuva natural. Chuva do Senhor. Vou ler para ir mais rápido, tá? Sabemos que somos um espírito, e nós falamos agora sobre imagem e semelhança, tá? Então, vou ler a minha anotação aqui, uma anotação que eu peguei a base aqui. Façamos o homem a nossa imagem. A imagem de Deus é o quê? Espírito. Se ele é espírito, eu sou espírito, sou a imagem de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, o nosso espírito voltou ao quê? A ter a natureza o quê? Divina. Então, em Cristo, o nosso espírito foi recriado. Não estamos mais contaminados com a natureza do diabo. Em nosso homem interior, nós somos o quê? Salvos. Isso é uma coisa básica, verbo da vida, que nós aprendemos. Em Cristo, nós fomos recriados. Amém? A nossa velha natureza não nos representa mais. Por quê? Porque quando nascemos de novo, a morada do Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito Santo está em nós. Amém? Então, o nosso espírito foi recriado. E graças a Deus por isso, porque nos tornamos imagem dele. E aí continua dizendo, nós somos santos em Deus, salvos e restaurados do pecado. E porque ele se referiu... Aqui é um verso, gente, peraí. Que é de Tiago. Tiago 1:21. Coloca para mim, por favor. Eu estou explicando Tiago 1:21 sem ter lido para vocês. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, o que acontece? Dependendo da idade que você nasceu de novo, você recebeu bastante coisa da velha natureza. Amém? E aí, o que acontece? Agora, a gente precisa tirar todo esse acúmulo. Tudo que está o quê? Atrapalhando. Porque a nossa alma está totalmente o quê? Influenciada. E através do quê? Da palavra que é feito essa limpeza. Amém? Estou trazendo aqui um pouco de Bíblia também, que a Alessandra também é Bíblia, para vocês entenderem que tudo que eu estou falando para vocês está na Bíblia.
Lógico que se eu fosse palestrar, já seria de uma forma diferente. Seriam uns slides, umas coisas diferentes, outro tipo de palavra. Mas aqui para vocês eu estou dizendo, ei, a palavra do Senhor está nos ensinando o que nós devemos fazer. É com mansidão que a gente tem que pegar essa palavra e colocar para dentro, porque aquilo que não está de acordo com a palavra vai sair para fora. Imagina um copo de água e que aqui dentro tivesse cheio de sujeira. Para que a sujeira saia, você vai colocando, pega uma jarra bem grande de água limpa e vai derramando. A água que está aqui dentro vai transbordando até ficar a água totalmente limpa. Mas o que a gente quer fazer com a nossa alma? Pegar o copo, jogar a água lá fora e encher da água limpa. E às vezes não funciona dessa forma. Porque o caminho que a gente aprendeu indo, agora a gente tem que aprender voltando. Certo? O tempo que a gente foi acumulando pensamentos, crenças, coisas que nos limita a viver um nível de fé ainda maior. Amém? A palavra é a mesma, Deus é o mesmo, sempre, não muda. E Ele já nos deu toda a condição de caminhar naquilo que Ele já falou. Não tem nada de errado, nem com Ele, nem com a palavra, e fala assim, e eu também vou aprender para andar certo. Amém? Para não ter nada de errado conosco. Então, amém, queridos. O que eu quis trazer, essa base bíblica, dizer por que ainda assim, mesmo nós sendo santo, mesmo nós sendo salvo, por que ainda esses pensamentos perseguem? Hoje, em um atendimento, uma pessoa falou para mim assim, poxa vida, eu não queria pensar. Não queria. Não queria pensar o pensamento, sabe, perturbador. Não queria mesmo. Eu falei, esse é o sonho de todo mundo. Todo mundo também não quer isso. Mas, infelizmente, acontece que você está fazendo o caminho inverso agora. Você passou muitos anos da sua vida investindo em um pensamento pervertido. Agora, pela palavra e pelo treinamento que está sendo dado, ele está fazendo o caminho inverso. E que seria esse caminho inverso? Renovando a mente. Amém? Então, nós sabemos, se alguém perguntar para você, quem é você, nunca mais faça cara de pastel. Diga com toda a convicção, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou a imagem e semelhança dEle, eu sou uma imagem dEle, eu fui feito do mesmo material que Ele, e os meus pensamentos, ou seja, o meu intelecto, a minha mente é influenciada por Ele, e Ele que me deu, amém? E ela vai ficar sujeita a Ele. Interessante que em Cristo, Ele nos deu governo. E para que o governo? Ele fala lá, e não é para governar o outro, é para governar a si mesmo. É para você ter um diálogo interno e dizer para você mesmo, ei, alma, psiu, fica quieta. Para de pensar mal do outro, para de pensar mal de si mesmo, para de pensar só coisa ruim. Ei, alma, quieta. É a gente que fala. Depois que eu aprendi a ter um diálogo interno, eu brigo comigo direto. Eu brigo. Por quê? Porque a gente chama aqui, né, no nosso vocabulário crentez, a nossa carne, ela quer o quê? Ela quer ficar acomodada naquilo que ela já aprendeu. E às vezes, quando eu vou dormir muito tarde, no outro dia eu não quero acordar cedo. Todo mundo é assim, né, gente? Fala a verdade. Só que as obrigações me chamam.
Só que aí o meu pensamento já fala assim, poxa vida, queria ficar mais um pouco aqui, né? Bem que podia ser diferente. Aí eu vou lá e brigo, Alessandra, cala a boca, levanta dessa cama, vai, joga as pernas. Gente, eu faço brincadeira, eu começo a rir, o sono desperta. Porque eu estou deitada com sono, eu falo, joga as pernas. As pernas caiu para fora da cama, tu tem que ficar de pé. Eu brinco, eu rio, levanto e pronto. É melhor do que murmurar, porque aí eu vou estragar todo o meu dia. Imagina, acordar e influenciar o seu dia com murmuração? Não pode, né? Agora, eu vou entrar aqui e dizer para você, por que é tão importante saber quem você é? Porque a primeira coisa que o diabo fez quando ele entrou na mente foi roubar a identidade. Colocar a palavra de Deus em dúvida. E é assim que ele faz até hoje. Porque quando ele rouba a nossa identidade, a gente não sabe quem é. A gente coloca a palavra de Deus em dúvida. Será que isso que a palavra diz a meu respeito é verdade? Será que isso que o Senhor falou de promessa é para mim também? Será que Deus é bom mesmo? Por que Ele permitiu que tal coisa me acontecesse? Olha, o diabo fazendo você colocar a palavra dele em dúvida. Essa é a intenção dele. Tirar de você todo o acreditar nele. Tirar de você. Interessante que nós viemos dele e nós vamos voltar para ele. Amém? Aleluia. Agora eu quero trazer para vocês, dentro desse ponto, como a identidade ela é desmontada, ok? Como que acontece o que acontece que existe essa desconstrução? Vou usar essa palavra, tá bom? Porque estava tudo bonitinho. Adão e Eva, tudo perfeito. Paraíso, nada faltando, certo? Acredito que a temperatura, nota 10, estava tudo certo. Alimentação, comida, vestimento. Faltava alguma coisa? Não. E nem dá para falar também que eles não tinham o que fazer. Só se não fizeram, né? Mas eles deviam ter as suas ocupações. Mas o engano, quando entrou no coração deles, eles começaram a ficar incrédulos e começaram a duvidar. E aí a identidade já começa a ser desconstruída. Ok? E no ser humano, desde o ventre, a identidade ela é desconstruída com traumas. Os traumas vividos que nós passamos na vida, eles, às vezes, um trauma é suficiente para afastar essa pessoa da identidade dela por muitos anos da vida dela. Fala até que a verdade chega. Amém? Porque quando a verdade chega, a mentira ela tem que sair. E a minha oração hoje aqui é: Deus, a verdade liberta. Essa verdade trazendo libertação para a sua vida, para você não viver mais sendo prisioneiro na sua mente, porque você é salvo, ok? Não tem a ver com não salvação, você é salvo, mas a sua alma pode estar presa no engano e nas mentiras de Satanás. Interessante como Deus nos deu, através da salvação, o governo. Para quê? Para que eu e você fizesse o quê? Paralisasse a obra do diabo. Então, ele já fez. Agora, isso, nós que temos que fazer.
Olha que interessante. Então, muitas vezes, a gente passa horas chorando, Senhor, tira, Senhor, tira, faz isso. Não estou dizendo que Ele não faça. Eu estou dizendo que Ele diz, faça, faça. Creia em mim, creia na minha palavra. Amém? Isso. Davi era um poeta maravilhoso, que conversava consigo mesmo, e ele dizia, porque você está abatida, minha alma? Olha aí, olha, a esperança se renova no Senhor. Aleluia. Porque quando eu e você passamos pelo dia mal, se nós não estivermos alicerçados como base a palavra do Senhor, meu Deus, quem nos segura? Não é verdade? Porque é a palavra que nos sustenta. É ela que nos ajuda no dia mal. Amém, queridos? E aí nós vamos para a área dos traumas, que eu separei algumas coisas para falar com você. E fatores traumáticos que abalam a sua identidade. Eu coloquei aqui, só que eu quero falar um fator antes desse que eu ia falar, da depreciação. Um ainda no ventre, que Deus fez eu lembrar. Existia uma história, tá, dentro do manejo terapêutico, onde eu estudo, de um casal de crente, tá? A esposa grávida, e eles já tinham um menino, e eles desejavam uma menina. E eles oraram pedindo uma menina, profetizaram uma menina, e aí descobriram que era um menino. E aí, o que eles ficaram fazendo? Ah, é um menino. Amém. Que bom, né? Deus nos abençoou, é importante que venha com saúde. Amém. Amém. Até aí, tá tudo bem. Fala, tá tudo bem. Só que quando essa criança nasceu e começou a crescer, parece que é uma coisa mesmo que o diabo atenta, porque a pessoa fica repetindo. Ah, você tem 2 meninos? Eu tenho 2 meninos. Eu queria uma menina, né? Mas Deus me deu um menino. Me deu outro menino. E esse casal repetiu por diversas vezes. Nós queríamos um casal. Nós queríamos um menino e uma menina. Mas Deus nos enviou outro menino. E essa mulher, dentro do manejo, ela chorando, ela disse: o meu filho, depois, chegou e disse, eu quero ser uma menina. E esse adolescente estava sendo levado para terapia, porque ele estava extremamente confuso, extremamente, que é da igreja, imagina a confusão na mente. Ele da igreja, ele falou, mãe, eu quero ser uma menina. Mas na terapia descobriu que a necessidade dele querer ser uma menina é porque ele precisava se sentir amado, ele precisava se sentir aceito, porque ele não se sentia pertencente àquela família, porque desde pequeno pareceu que a família o rejeitou, e aí aquela criança interpretou dessa forma. Deu para entender como as nossas palavras são poderosas? Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Amém? Então, traumas como depreciação, que é xingamentos, né? Diminuição, seu burro, seu lerdo, né? Não sabe fazer nada direito. Essas coisas deixam a criança, hoje, eu e você, adulto, sem saber por que a gente desiste de tudo. Às vezes chega pessoas para mim e falam assim, porque eu nunca consigo terminar o que eu começo. Porque sempre eu largo as coisas. Por que eu já estou na 3ª faculdade e eu abandono? Porque tem uma influência lá da infância que alguém um dia disse para ele que ele não conseguia fazer nada direito, que ele não ia ser ninguém na vida. E dependendo de quem falou, acreditou, atribuiu essa palavra e guardou e creu no coração. Amém? Então, existem vários fatores, como também agressões, maus tratos, lares, né, que muitas vezes
nós crescemos, eu mesmo vim de um lar disfuncional com alcoolismo, meu pai foi alcoólatra por muito tempo e nós vivemos situações terríveis para quem teve ou tem no lar uma pessoa que é dependente químico, sabe quanto isso é terrível. Rejeição, abandono. E rejeição e abandono são dois fatores que chegam muito em consultório também. Às vezes a pessoa ela chega narrando uma história de ansiedade e depressão, e quando você vai avaliar, o problema dela é rejeição e abandono. Porque ela cresceu, ou o pai foi embora, ou a mãe a rejeitou, e sempre tem alguma coisa nesse sentido. E a pessoa ela se perde, ela não sabe quem ela é muitas vezes, por conta de uma rejeição, de um abandono. Amém? Outro fator que é terrível, e eu quero deixar um alerta aqui, é sobre o abuso sexual. Não vacina. Quem aqui tem criança abaixo de 12 anos? Levanta a mão. Tem bastante gente aí, pode ser até vovó, que tem acesso a crianças abaixo de 12 anos. Prestem atenção nas suas crianças. Infelizmente, o abusador não tem cara, muitas vezes, de abusador. E nós precisamos cuidar das nossas crianças, porque chegam muitos casos de pessoas que foram abusadas, e triste ainda, a última que veio trazer o caso, ela foi abusada quando tinha 7 anos, quando ela já tinha sido abandonada pela mãe, entregue para a avó criar. Na casa da avó morava a tia, o primo abusou, o primo já era um rapaz. E quando ela contou para a avó contou para a tia deu uma surra nela. Uma surra. Sua mentirosa. Você está falando do meu filho? Você é mentirosa. Tipo assim, você não tem mãe, você não tem o pai. Seus pais não te quiseram. Você está aqui de favor, você ainda vai apanhar porque você está com mentira. E ela hoje tem 38 anos. E ela sofre ainda por conta dessa situação, porque aos 18 anos ela novamente foi abusada. E sabe o que ela fez? Ela não contou para ninguém. Porque a primeira vez que ela contou, ela apanhou. Ela poderia ter denunciado. Ela podia ter contado. Ela podia ter colocado o abusador na cadeia. Mas ela se sentiu tão culpada, tão suja, que ela não teve coragem de contar. Amém? Então, prestem atenção nas crianças. Prestem atenção em outro fator, que é pornografia. Olhem o que os seus filhos... Primeiro que filho não era para estar em celular, filho pequeno. Tá? Mas prestem atenção que os seus filhos andam vendo na internet. E não só filhos, tá? Adulto também, cuidado. Cuidado com o que os seus olhinhos veem, porque ela é uma porta de entrada. E a pornografia é algo tão destruidor, que acaba não só com a vida da pessoa, mas com toda a família. Eu vou contar o relato para poder finalizar de um rapaz. Deixa eu voltar aqui. Que ele enviou o relato dele. Ele diz assim, ele tentando aí, ele já é liberto da pornografia, ele estava animando uma outra pessoa a ser liberta. E ele diz assim, olha, eu sei que você acredita que nunca vai conseguir vencer a pornografia. Eu também achava isso. Afinal, eu vivi 12 anos afundado em pornografia e masturbação. E o que foi o resultado? Sexo fora do casamento. Detalhe, eu nasci em um lar cristão e eu passei a minha vida inteira frequentando a igreja. Aos 12 anos, comecei a tocar num grupo de louvor. Mesma época em que comecei a consumir pornografia. E eu lembro que as irmãs da igreja diziam para minha mãe, nossa, como seu filho é uma bênção, quero ele para genro. Mal elas sabiam
o que eu fazia no oculto. Aí ele diz assim: eu me sentia sujo e hipócrita, porém sem forças para mudar a realidade. É chocante ou não é? Então, o vício da pornografia não é uma brincadeira. Ele acaba com a sua vida, e se você tiver em um relacionamento, mais cedo ou mais tarde, você vai trair. Porque o que seria um vício de pornografia? É um total domínio da mente. Dependendo do nível que a pessoa estiver, existe uma doença chamada ninfomania, que é o consumo da pornografia em um nível tão elevado que a pessoa ela não consegue olhar para ninguém, mesmo com roupa. Porque a mente dela está tão dominada por esses pensamentos que ele enxerga e já sexualiza tudo. E às vezes a gente vê absurdos, né, de homem agarrando uma mulher do nada, na rua, assim. Mas como pode ele ter feito isso? Provavelmente, ele é um consumidor de pornografia. Para ele chegar a ser um abusador. É um passo. Ok? Eu quis trazer isso para poder alertar a igreja, que eu creio que a igreja precisa estar informada. Sim ou não? Então, outros fatores também, como luto, é algo traumatizante, dependendo de como for, né, acidentes, essas coisas. Então, existem vários traumas que criam o quê? Rachaduras e te afasta da sua crença, na sua identidade. Você se afasta de quem você é. Aí você vem para a igreja, e aí a religiosidade também te afasta de quem verdadeiramente você é. Por isso que muitas vezes na religiosidade se colocam tantos artifícios, até mesmo para se santificar externamente para adorar a Deus, porque não compreende que já são santos. Ok? Por isso que se cobrem, por isso que se protegem tanto, né? Colocam tantas regras para poder, de uma certa forma, se sentirem merecedores, vamos dizer assim. Coisa que não acontecerá nunca. Não é por merecimento. Amém? Agora eu vou falar uma coisa boa, porque o clima ficou pesado. Está todo mundo assim, meu Deus, misericórdia, Jesus. Quantos traumas eu vivi e quantos traumas eu fiz na vida dos meus filhos. Quantos traumas. Calma, gente. Graças a Deus pelo quem? Por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo novo nascimento. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Graças a Deus porque nós temos a mente de Cristo. Então a gente vai aprendendo, absorvendo essas verdades, e essa sujeira, essas coisas que nos deixaram com trauma, vai saindo de nós. Mas nós precisamos o quê? Se posicionar. Porque o posicionamento diante de uma situação como essa vai nos tirar, nos livrar do mal. Amém? É o nosso posicionamento que vai nos livrando do mal. E como que eu faço, Alessandra, para lidar com as minhas emoções? Há um caminho de conhecimento. Conhecendo que a verdade te libertará. Então, aí existe um caminho de conhecimento para eu e você percorrer. Lembra que eu falei? Como você se vê? Se você se olhar e se enxergar como uma pessoa incapaz, como que você quer que o outro te enxergue como uma pessoa capaz? Só que o seu verdadeiro eu está gritando para você, você é capaz. Mas se você se vê como incapaz, você está com dificuldade na sua identidade.
Então, você tem que prestar atenção em como você se vê. Porque você aprendeu quem você é. Mas aprender quem você é, que você é filho de Deus, a imagem e semelhança dele, mas não se posicionar diante daquilo que ele já falou, não vai adiantar muita coisa. Por quê? Porque você vai continuar se comportando como se não fosse filho dele. Já percebeu que se uma criança pequena, se ela for ameaçada por qualquer outra pessoa, se ela olhar para trás e ver o pai, o que ela faz? Opa, meu pai está ali. Tem umas que correm para o pai, mas tem outras que estufam o peito e falam, meu pai, vem aqui de novo, mexe comigo. Mexe, meu pai está aqui. E às vezes não precisa nem ser o pai, só o irmão grandão, né? Foi o irmão, olha para o Luiz, tadinho do Luiz, né? Ô Luiz, que bênção ser grande, né, Luiz? Meu filho também é alto aqui. Então o que acontece? Só de ter um irmão guarda-roupa, o que você faz? Opa, mexe comigo. E por que nós não fazemos isso diante de Deus? O diabo tirando sarro na nossa cara, brincando com a nossa família, destruindo nossos lares, estragando a vida, trazendo mentira. Acordar todos os dias e preocupado o tempo todo. Eu estou preocupado com o quê? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de você? Tu está preocupado com o que vão pensar de você? Olha a ideia que bate na nossa cabeça. Como que a gente sabe como que eu sei o que a Ana está pensando exatamente agora? Isso não é coisa de Deus, não. Como que eu sei o que a Ana está pensando? E se o diabo colocar na minha cabeça, ela está pensando que você é feia. Aí eu vou olhar para ela e... Que foi, Alessandra? Eu acho que a Ana pensa que eu sou feia. Viu aí a confusão do diabo? É assim que ele entra. É bem detalhes. É bem sutil. Eu e você fortificado para combater essas coisinhas. Eu e meu esposo trabalham com casais há mais de 15 anos. E as raposinhas que entram no casamento, não é brincadeira, não. É coisinha bem pequena. O casal fica 15 dias sem se falar, dentro da mesma casa. Por conta de quê? Não vou olhar na sua cara. A pessoa com quem você declarou amor, como assim não vai olhar na cara? Está entendendo como a gente dá vazão para o diabo trabalhar? Eu disse para vocês que o diabo ele não tem criatividade. Na verdade, o sistema dele é um só. Quem dá gás para ele e força somos nós. Então nós, fala assim, agora eu estou esperto. Eu quero com força, gente. Fala, agora eu estou esperto. Ele pensa que eu sou besta, mas não sou não. Aí você tem que se levantar com sabedoria na palavra e dizer, ei, aqui não. Já assistiram aquele filme Quarto de Guerra, como a mulher fica brava? Sabia que a gente tem que se levantar assim? Às vezes está ali oração, levanta e fala, vai, sair daqui. Você vai sair daqui. Vai sair daqui. E nós mesmos sendo esse agente de cura. Porque sabe o que eu descobri? Quando você é curado, todos que estão ao seu redor começam a sentir a sua mudança. E elas começam a absorver dessa cura. E você começa a derramar dessa cura. Derramar dessa cura. É curado para curar. Eu nunca vi um doente curar outra pessoa. Então, para eu estar aqui, eu passei por todo um processo em toda a minha vida. Hoje, eu posso dizer para vocês, eu passei por esse processo de conhecer, de saber. Eles são as minhas testemunhas. Eu vou dizer que meu esposo quer brigar mais que eu. Eu falo para ele, eu não estou afim. Tu quer brigar? Eu não estou afim.
Acho que ele tem ficado com raiva, né? Eu vou caçar alguma coisa para ele brigar, porque não está dando muito certo esse negócio. Porque tem pessoas que gostam de caçar uma coisinha, né, para brigar. Mas fala, graças a Deus. Graças a Deus. Porque quando um não quer, dois não... Olha o que veio na minha cabeça. Mas é uma verdade, amém? Vou finalizar aqui dizendo que o caminho para a cura, de como consertar toda a bagunça, é descobrir a causa. Porque se você fica só tratando o efeito, você não vai ficar curado. Porque na hora que o gatilho acionar, volta tudo de novo. É assim que acontece com as pessoas em crise. Crise de ansiedade, crise de pânico. Por quê? Porque tratam o efeito e não tratam a causa. Por isso que, aí agora eu vou vender o meu peixe, né? Por isso que é bom na terapia. Porque na terapia, você é conduzida a descobrir onde está o gatilho. Você descobrindo onde dói. É mexendo ali naquele cantinho que está... lá em casa a gente já dá risada, porque a gente já usou isso, e é bem legal. O pontinho fraco. Por quê? Porque quando a gente fala uma coisa para qualquer um aqui, eles estão rindo porque qualquer um deles, se eu vou falar uma coisa com o Lucas e ele achou ruim, aí ou eu, meu esposo ou minha filha fala, mexeu no seu pontinho fraco? A mesma coisa com a Kézia, a mesma coisa com o Ronaldo, a mesma coisa comigo. Aí quando eu vou ficar assim, não, eu não falei assim. Tu fala demais, que não sei o quê. Aí eu, que não sei, mexeu no seu pontinho fraco, tá achando ruim, por quê? Aí a gente já começa cuidar do outro. Todos nós em processos de cura, amém? E quando a gente é despertado para isso, a gente começa a cuidar um do outro. Sarar um ao outro. E eu vou finalizar pedindo para você ficar de pé. Quem tiver dúvida e quiser me perguntar alguma coisa, pode me perguntar no final. O pastor Adriano, ele disse de Paulo, né, que ele descobriu o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Eu tenho certeza que ele tinha convicção de quem ele era e de quem era Deus. Por isso que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Amém? Eu